Eu tenho uma pergunta aqui para o André, baseada na pergunta que o pessoal colocou aqui no chat, tá? A pergunta foi basicamente assim, percentual de tijolo ou de papel, né? Mas aí eu abro um pouco e trago tijolo, né? Ok, papel, e nós temos, além desses imobiliários, a gente tem também o Fiagro, temos de desenvolvimento, e eu queria chamar o André. André, a XP ela meio que responde essa pergunta dentro da gama, né, do cardápio do portfólio de fundos, né? Os imobiliários e os agros. Tu poderia abordar para a gente um pouquinho ali dessa importância dos setores e os fundos que a gente tem ali na XP Asset? Eu acho que, de novo, muito com base no que o próprio Fai comentou, a diversificação é fundamental, né, para a mitigação de risco. Mesmo se um determinado setor sofrer um pouco mais em função de alguma coisa que possa acontecer, a gente teve um exemplo super recente de pandemia, que foi um negócio que impactou setores que nunca tinham, né, a gente nunca chegou a ver shoppings fechados, hotéis, etc. Então é importante a diversificação justamente para a gente mitigar esses riscos de eventos macro ou microeconômicos que podem acontecer. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, dentro dessa grande categoria de tijolo e papel, também tem toda uma outra, né, abertura de setores. Então, falando um pouco aqui dos fundos da XP Asset, né, dentro da categoria de tijolo, a gente tem fundos de lajes corporativas, tem fundos de shopping, tem fundos de galpão logístico, fundos, inclusive quando a gente fala de logístico, tem uma quebra de industrial e logístico, então tem uma quebra aí também dentro já de imóvel de renda, né, para grandes empresas, tem fundos de de hotéis, tem também a questão de desenvolvimento, né, o próprio XP Exeter e o Ideias Árvores são dois fundos também com um objetivo de ganho de capital, então são fundos que têm ali começo, meio e fim, diferente da grande maioria que a gente está acostumado, que são fundos de prazos indeterminados. Então, é uma gama de produtos realmente bem grande, né? E quando a gente vai para papel, definição, né, categoria papel, mesma coisa. A gente tem, por exemplo, o XPCI, que é um fundo puro sangue de CRI para o high grade. A gente tem o Maxi Renda, que é um fundo um pouco mais multi-estratégia dentro desse viés ainda de crédito, né? Ou seja, é um fundo que tem como vocação o crédito, mas o Maxi Renda, por exemplo, dentro desse veículo de 2 bilhões e 300 de patrimônio, tem papéis high grade, tem uma estratégia de permuta financeira, que é um desenvolvimento imobiliário residencial com foco mais no high yield, né? É uma parcela pequena do fundo, mas tem essa estratégia, e tem uma terceira estratégia de fund of funds também. Então, é um fundo, né, que todo mundo classifica como um fundo de papel, mas ele, claro, tem uma boa parte do patrimônio alocado em CRI, mas ele tem essas três estratégias dentro do portfólio. E, por fim, né, mais recentemente, a gente até divulgou um M&A em fevereiro desse ano, então a XP Asset comprou a gestora Habitat, então a gente agora tem a terceira categoria de fundo de papel voltado para o high yield, né, que são papéis ali que têm um risco um pouco diferenciado do tradicional crédito corporativo, ou seja, são financiamentos de obra, tem um pouquinho de multipropriedade, então são retornos mais elevados, com um risco também um pouquinho mais elevado, mas com um trabalho feito ali, um baita controle, enfim, uma estrutura muito bem amarrada, o que mitiga o risco também de eventuais problemas. Então, a XP Asset tem aí uma grade completa de produtos, né? E mais recente, né, o Fiagro, que surgiu, nosso primeiro Fiagro foi captado em novembro do ano passado, então a gente vai completar aí um ano, que é o XPCA. Então, a gente está aí completando aí 400 milhões dentro do agro, se a gente pegar o XPCA, que é o fundo, como eu acabei de comentar, é um fundo listado, e a gente tem um fundo CETIPado, que é um fundo um pouco mais novo, inclusive a gente está até na oferta agora, não posso falar muito sobre o fundo por restrições CVM, mas é um fundo CETIPado também na estratégia de crédito agro. Então, basicamente, grosso modo, é um fundo de CRA, né, para falar aqui de uma forma mais simples. E aí, falando um pouquinho aqui do fundo de CRA, a gente tem também todo um time super especialista aqui no agronegócio. Então, nós temos ali pessoas que originam as operações diretamente com produtores, com empresas da agroindústria. Temos um time de estruturação, temos um time de gestão também, ou seja, para cuidar desses CRAs, uma vez que a gente aloca, tanto na revisão dos créditos desses produtores, dessas empresas que tomam esse crédito com os nossos fundos, quanto também um olho ali no macro para poder fazer uma gestão ativa, né? O que eu quero dizer com isso? A gente está sempre de olho ali na taxa de juros, na NTNB,
no flow de secundário, fluxo de secundário, para eventualmente até vender alguns CRAs no mercado secundário e gerar um ganho de capital adicional para os nossos investidores. Então, isso é muito da nossa característica, né? Nossa marca aqui na gestão da XP Asset no braço de crédito, essa gestão ativa, tanto para CRI e para CRA, né? Vender papéis no mercado secundário para gerar um ganho adicional para os nossos investidores. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.